Olá, pessoal. Vamos dar início hoje à nossa terceira aula da matéria de primeiros socorros, né? Então, hoje a gente vai ver, na verdade, a gente vai dar continuidade ao suporte básico de vida, certo? Que a gente vai ver mais na frente que o suporte básico de vida inclui tanto o primeiro atendimento para as ováceas, né, que é a obstrução de vias aéreas, quanto para o RCP, né, que seria a ressuscitação cardiopulmonar para as paradas cardíacas ou parada cardiorrespiratória. Então, esse suporte básico de vida, ele atende o quê? Né? Ele faz o atendimento inicial de situações de emergência, e ele é conhecido como SBV, Suporte Básico de Vida. E sua aplicação ela é fundamental para salvar vidas e prevenir sequelas, certo? Até que uma equipe especializada possa chegar ao local do acontecimento, que foi o que a gente conseguiu perceber, né, na aula passada. Então, o SBV, o suporte básico de vida, ele inclui manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que seria o RCP, ressuscitação cardiopulmonar, nas vítimas que estiverem em parada cardiorrespiratória, ou seja, PCR, a desfibrilação, ela é feita por meio do desfibrilador externo automático, que é o DEA, e as manobras de desobstrução de via aérea, que seria devido ao corpo estranho, né, que seriam as ováceas. Então, nós temos que o suporte básico de vida, ele inclui, no SBV, as manobras para a RCP e as manobras para a desobstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então, atende desde o PCR até as ováceas, né? Então, eu trouxe para vocês aqui nas imagens, para vocês verem como ficaria, como que é feito, na verdade, o posicionamento do profissional, do socorrista, diante de uma vítima em PCR, para poder fazer as massagens, né, de ressuscitação. Então, fica dessa forma, no ângulo de 90 graus, que é o que a gente vai ver mais na frente hoje, tá? Então, fica dessa posição, com as mãos entrelaçadas, né, e a gente vai ver como que fica. E aqui são o DEA, por exemplo, que é esse, né, o desfibrilador externo automático. Ele tem essas pás, né, chamado de pás, e aí coloca no paciente para que ele receba a descarga elétrica necessária para que o coração ele consiga se reorganizar. E aqui é um desfibrilador, né, só que manual, né, não é externo. Aliás, ele não é o desfibrilador externo automático, que é o DEA, né, que ele é portátil. Esse daqui não, esse é um desfibrilador realmente manual, que com as suas próprias mãos a gente vai lá e faz. Não, os médicos, né, fazem a desfibrilação. Já o DEA, não, você vai lá, coloca as pazinhas no paciente, e aí aquela própria máquina, ela vai avaliar, né, a frequência cardíaca, se é um FV, uma TV, né, uma fibrilação ventricular, um ataque cardíaco ventricular, ou se é apenas uma assistolia, uma AESP, né, que não vai precisar da desfibrilação. Então, o DEA, ele faz essa avaliação sozinho, a gente não precisa fazer praticamente nada estando com o DEA, a não ser que seja um ritmo que seja não chocável. Aí a gente vai precisar fazer as massagens de RCP e até que se torne chocável para poder o DEA chocar. E aqui é só para a gente relembrar, né, as manobras de Heimlich, que é com relação à desobstrução de vias aéreas, tá? E aí, tanto no adulto, quanto na pessoa que é adulta também, mas é obesa, quanto na gestante, quanto na criança, quanto no bebê, né? Só lembrando que a manobra de Heimlich em adulto, a gente vai posicionar uma das mãos, geralmente a, a nossa mão, que a gente, depende de cada um, né? Geralmente a mão dominante, a gente deixa para fazer força, né? Então, a gente põe uma mão com o polegar sempre para dentro, né? Ou seja, colado no corpo da pessoa, e a outra mão a gente usa para empurrar, tá? Então, a gente, na pessoa adulta, que é essa imagem maior, a gente vai fazer do jeito dessa setinha azul, né? Com movimentos para dentro e para cima, como se fosse um J, né? Para dentro, para cima, para dentro, para cima, até que a pessoa que estiver, né, com uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho, ela expila esse objeto, né, ela coloca para fora esse objeto, ou que essa pessoa fique inconsciente, e aí, estando inconsciente, a gente vai precisar fazer as manobras de RCP. Aí, na criança, né, que tem há mais de um ano,
a gente já vai poder estar fazendo dessa forma, né? Seria a mesma manobra, só que em um ser menor, né? Uma criança é bem menor do que um adulto. Então, seria da mesma forma, com as mãos entre por dentro dos braços, né? Envolvendo o tórax do paciente, fazendo sempre no sentido de dentro para cima, né? Os golpes de dentro para cima, como se fosse um J. Sempre, como o pessoal gosta de falar, né, no mais popular seria na boca do estômago, mas seria abaixo do externo, né, do processo tifoide. Então, dá sempre essas batidas de dentro para fora, de dentro para cima, né, em formato de J. Já no obeso e na gestante, a gente não vai poder fazer dessa forma, né, por causa do volume abdominal. Então, a gente vai sempre fazer batidas, né, para dentro, dando golpes para dentro, tá, na pessoa, também no mesmo local, só que dessa forma, né, e no bebê, né, menos de 1 ano, a gente também vai ter uma forma diferenciada de estar fazendo isso, né, a gente vai bater entre as escápulas do bebê nas costas 5 vezes com a parte hipotenada à mão, né, com essa parte calcânea, enfim, hipotenada à mão. E a gente vai estar dando batidinhas entre as escápulas do bebê 5 vezes, e a gente vira esse bebê e faz a massagem com 2 dedinhos em 5 vezes também. E a gente faz até 5 ciclos dessa forma, até que o bebê, né, tenha algum tipo de resultado, que expila o objeto, que ele desengasgue, enfim. Ou até que esse bebê se torne irresponsivo também, e a gente precisa fazer as manobras de RCP nele. Então, o que seria o pré-requisito, primeiramente, né, para realizar esses primeiros socorros? O pré-requisito para o socorrista, para quem vai estar prestando esse socorro. Então, é importante que essa pessoa tenha muita calma, que ela tenha uma estabilidade emocional, que ela saiba priorizar situações mais graves, né, porque quando a gente chega, se for um acidente, por exemplo, a gente precisa saber qual que é o paciente que está mais grave e qual que é aquele paciente que está grave, mas consegue esperar, né? E existe um paciente de emergência, um paciente de urgência, que precisa de uma atenção, mas também precisa de uma atenção diferenciada, porque temos 2 pessoas graves, só que tem uma que se eu não atender agora, ela vai morrer, e a outra consegue ainda esperar um pouco pelo atendimento. Então, saber priorizar situações mais graves é muito importante, é fundamental. Saber o que não fazer, né? Pelo menos na RCP a gente vai ver lá no finalzinho o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Ter bom senso de tudo, né? Porque é importante saber também não só quando fazer, mas quando parar de fazer, é muito importante saber. Ter espírito humanitário, né? É muito importante essa parte do humano mesmo, né? De se importar, de tratar bem as pessoas. E saber trabalhar em equipe, porque se não souber trabalhar em equipe, realmente você vai estar sozinho, e você sozinho não vai dar conta de tudo. Você precisa de outras pessoas que lhe ajudem também. Conhecer as regras, né, de segurança. O socorrista, quem vai socorrer realmente alguém que está precisando, que está passando por uma situação, né, seja de acidente ou não, até mesmo em casa, precisa saber com relação às suas proteções, né, precisa estar protegido para poder prestar o socorro. Então, a proteção do socorrista vem em primeiro lugar. Então, aquela cena é segura para mim? Entrar e que eu não me torne mais uma vítima naquela cena? Se sim, beleza. A próxima que a gente precisa compreender seria a proteção da equipe. Você não vai estar lá, geralmente, quando você está... quando você vem, por exemplo, no SAMU atender, você não vem sozinho, tem toda a sua equipe com você. Então, você precisa ver se aquela cena é segura para você e se aquela cena daquele acidente é segura também para a sua equipe. Depois, a gente precisa saber se a cena está segura, precisa estar segura para a vítima. Então, por exemplo, se for um acidente numa BR, numa rodovia, então você precisa fazer a sinalização, né, daquele local para que outros veículos não venham a causar outros acidentes. E a proteção dos transeuntes, né, justamente para que outras pessoas também não se tornem vítimas daquele acidente. A parada cardiorrespiratória é o que a gente vai estudar
melhor hoje, especificamente hoje, a gente vai ver a parada cardiorrespiratória, que, como o próprio nome já diz, envolve tanto a parada cardíaca quanto a parada respiratória, que nós temos as duas juntas, tá? Pode ser só uma parada respiratória, mas pode ser também uma parada cardíaca, assim como pode ter ela associada com a cardiorrespiratória, né? Ela pode ter começado por uma parada respiratória e aí acabou evoluindo para uma parada também cardíaca e assim parada cardiorrespiratória. Essa parada cardiorrespiratória, ela é uma parada cardiopulmonar, que também é chamada de PCR, parada cardiorrespiratória, e ela é definida como uma ausência de atividade mecânica cardíaca, que é confirmada por uma ausência de pulso detectável, uma ausência de responsividade e apneia. Quem lembra o que é apneia, né, da última aula? A apneia é sem respiração, né, não tem como respirar, então o paciente está parado com relação à respiração, está em apneia, né, parada respiratória. Ou respiração agônica, ofegante, né, a agônica justamente é aquela respiração agoniada, né, do paciente. E o termo parada cardíaca, ela é mais comumente utilizada quando se refere a um paciente que não está respirando e também não tem pulso palpável. Então, pode ser chamado de cardiorrespiratória, mas o mais comumente ouvido é parada cardíaca. Também não está errado, né? Com relação à epidemiologia, no Brasil, existe uma estimativa de 200 mil casos, né, de acordo com o Ministério da Saúde, de paradas cardíacas a cada ano, e metade delas é em ambiente hospitalar. As taxas de sobrevida na alta hospitalar variam de 9,5% para casos de parada cardíaca fora do hospital e de 24,2% para casos hospitalares, né, de sobrevida. Dos sobreviventes, de 40% a 50% permanecem com uma deficiência cognitiva, como memória, déficit de desempenho intelectual, né? Então, depois da parada cardíaca, geralmente esses pacientes, eles acabam desenvolvendo sequelas, né? Ficando com sequelas por causa da parada cardíaca. E existem as modalidades de parada, né? Como a gente viu um pouquinho sobre elas na aula anterior, hoje a gente vai ver elas mais detalhadamente, relembrar um pouco do que a gente viu. Então, nós temos 4 tipos de parada, né? A fibrilação ventricular, nós temos a taquicardia ventricular sem impulso, nós temos atividade elétrica sem impulso e a sistolia. Então, FVTV, né? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem impulso, e a ESP e a sistolia, atividade elétrica sem impulso, a sistolia, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Aqui, relembrando da última aula, nós temos o complexo QRS, né, que seria a nossa frequência cardíaca normal. Então, nós temos aqui no segmento PR, né, o segmento P, tá? Então, o segmento P, a onda P, é a onda que vai demonstrar a contração dos átrios. O segmento QRS, né, o intervalo QRS, a onda que significa o QRS, representa, é a onda que se refere à contração dos ventrículos. E a onda T é uma onda de relaxamento desses ventrículos. E aí nós temos, mais uma vez, de forma mais bem explicada, né, a onda P, o complexo QRS, a onda T. Na onda P, a ativação dos átrios, no complexo QRS, a ativação de ventrículo, na onda T, é a onda de recuperação, né. E aí nós temos aqui, de forma demonstrativa, ilustrada, o batimento cardíaco normal, né, o batimento cardíaco acelerado, que seria a taquicardia, o batimento cardíaco mais lento, a bradicardia, e o batimento cardíaco irregular, como a gente viu das outras na aula anterior, que a gente tem vários tipos de batimentos irregulares, inclusive os batimentos característicos das paradas, né, que são esses, das paradas cardíacas, FVTV, a ESP e a sistolia. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre eles de forma melhor hoje. Então, a fibrilação ventricular, que é o FV, é um dos ritmos chocáveis. Então, nós temos 2 ritmos que a gente pode chocar com a UDEA, né? O FV e o TV. Então, o FV, a fibrilação ventricular, ela é a contração incoordenada do miocárdio, né? Ou seja, do coração, em consequência da atividade caótica de diferentes grupos de fibras miocárdicas, resultando na ineficiência total do coração em manter um rendimento de volume sanguíneo adequado.
No ECG, vai ocorrer a ausência de complexos ventriculares individualizados, que são substituídos por ondas irregulares em zigue-zague, com amplitude e duração variável. Então, veja aqui, nesse lado esquerdo, que nós temos o que seria a fibrilação ventricular, como seria o traçado desse batimento de fibrilação ventricular. Então, veja que são ondas totalmente desorganizadas, né, mas de uma forma rápida. Então, ocorre uma ausência dos complexos ventriculares, né, individualizados, e esses são substituídos por ondas irregulares, como a gente já viu sempre em zigue-zague. Já na TV, é a sucessão rápida de batimentos ectópicos ventriculares que podem levar a acentuada deterioração, hemodinâmica, chegando mesmo à ausência de pulso arterial palpável, quando então vai ser tratado com o mesmo vigor da FV. Né? O ECG ele vai se caracterizar pela repetição de complexos QRS, tá? Então, vai ser sempre aquela onda muito grande, né, com um intervalo bem curtinho, mas sempre uma onda grande. Compostos por complexos QRS alargados, não precedidos de onda P, e se estes estiverem presentes, não guardam relação com complexos ventriculares. E aí eu trago para vocês darem uma olhada novamente, né, que a gente viu também na aula passada, o que seria a taquicardia ventricular sem o pulso, certo? Então, veja que são ondas que são mais rápidas e que seria o complexo QRS, só que é apenas ele, né, sem onda P, sem onda T, também de forma rápida. E os ritmos que não são chocáveis, né? Nós temos a AESP, atividade elétrica sem pulso, e geralmente é caracterizado pela ausência de pulso, né, detectável na presença de algum tipo de atividade elétrica, com exclusão de taquicardia ou FV. Então, no ECG, vai caracterizar-se pela presença de alguma atividade elétrica organizada, que não produz resposta de contração miocárdica eficiente e detectável. Então, no AESP, vai aparecer um pouco da atividade elétrica, mas não vai existir um ataque cardíaco, né? Então, por isso, a gente não vai poder chocar, porque a presença de atividade elétrica é muito pouca. E aí, a atividade elétrica vai estar organizada, mas não vai produzir uma resposta de contração do coração eficiente e detectável, tá? Então, essa é a AESP. Já a sistolia é a cessação de qualquer atividade elétrica. É justamente aquela linhazinha reta, como a gente geralmente conhece, que a gente já viu, né? Então, quando não existe nenhum tipo de atividade elétrica, mecânica dos ventrículos, é a sistolia. E no eletrocardiograma, vai caracterizar-se pela ausência de qualquer atividade elétrica ventricular, observada em pelo menos 2 derivações. E aqui eu trago de forma melhor para a gente entender, também mostrei isso na aula passada, é mais para a gente dar uma lembrada. Então, os ritmos de parada, onde que a gente vai poder fazer usar o DEA, desfibrilador externo automático. No FV-TV, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, sem pulso. Já na sistolia e na AESP, a gente não consegue fazer a desfibrilação pela questão da eletricidade, né, das ondas elétricas. Na sistolia, inclusive, elas nem existem. Então, o que a gente precisa priorizar na hora de fazer a investigação, né, para antecipar o colapso de uma vítima como essa? Então, a gente precisa observar o rebaixamento agudo do nível de consciência e as alterações neurológicas agudas, tá? Ver se essa pessoa já está já está perdendo com relação aos seus sentidos, né? Se está falando coisa com coisa, se ela está falando, se não tem um rebaixamento desse nível de consciência, né? Alterações importantes de sinais vitais, né? A gente precisa saber o que é o normal para poder a gente saber o que é anormal, e a gente já viu os normais na aula passada, né? Então, a frequência respiratória, tá? A gente tá vendo aqui, então, menor do que 30 respirações por minuto. Mais do que 30 respirações por minuto. Ou menos do que 8 respirações por minuto. Então, e se essa pessoa, além disso, também estiver fazendo uso da musculatura acessória para a respiração, é um sinal que essa pessoa vai entrar em colapso, né? Vai ter um choque.
A saturação arterial de oxigênio não pode estar menor do que 90%. Lembre que a gente viu que é de 95% a 100%, tem literaturas que aceitam o normal como até 94%. Então, menos do que 90% é um sinal de alerta. Frequência cardíaca não pode estar menor do que 100, maior do que 100, nem menor do que 50. Então, está sempre entre 80 e 100. A pressão arterial sistólica não pode estar nunca. Lembra que a sistólica, nós temos sistólica e diastólica, né? A sistólica é aquele primeiro sonzinho que a gente ausculta. Então, a sistólica ela não pode estar menor do que 90. O tempo de reenchimento capilar, né? Quando a gente aperta, por exemplo, o dedinho da pessoa, né? Que a gente, quando solta o sangue volta, esse é o reenchimento capilar. Então, esse reenchimento capilar não pode passar do que 3 segundos. Passou disso, está muito lento, então é possível, é um dos sinais que vai estar levando que a gente entenda que essa pessoa pode entrar em um colapso, essa pessoa pode parar a qualquer momento. Então, pacientes com achados potencialmente emergenciais, como? A gente chegou, essa pessoa está apresentando isso, então é também um sinal de prioridade, porque essa pessoa pode entrar em colapso. Está sentindo o quê? Está sentindo precordialgia ou dor torácica? Está sentindo febre, está com febre ou com suspeita de neurotropenia, está com suspeita de obstrução de via aérea, tem intoxicação aguda, está com hematêmese, com enterorragia ou hemoptise, né? Hemoptise é o escarro com sangue, dor intensa. Então, todas essas coisas podem nos levar a ficar mais alertas, mais atentos, para que essa pessoa seja atendido o mais rápido possível. E aí nós temos o atendimento para a parada cardiorrespiratória, e a gente precisa fazer alguns passo a passo para que a gente possa atender de forma mais eficaz aquela vítima. Então, o reconhecimento e o acionamento do serviço médico. Então, reconhecer que aquela pessoa está em parada, né? Tanto ao estar com alguém, essa pessoa parar, ou chegar na cena e a pessoa estiver parada, né? E iniciar rapidamente, imediatamente, e de alta qualidade, né, o RCP, né, as massagens de ressuscitação cardiopulmonar. Fazer uma rápida desfibrilação, né, se a pessoa realmente necessitar, né, com o DEA. Acionar os serviços médicos de saúde, né, os básicos e os avançados emergenciais, como o SAMU. E fazer o suporte avançado de vida com os cuidados de pós-PCR. Então, o que é importante... Qual que é a finalidade, né, da RCP, né, da ressuscitação cardiopulmonar? Qual a finalidade de se fazer isso em um paciente? A finalidade é preservar a vida daquele paciente, restabelecer a saúde dele, aliviar o sofrimento que ele estiver sentindo, além de limitar a incapacidade desse paciente. Por quê? Porque após 4 minutos em parada, inicia-se lesão cerebral. Após 10 minutos com aquela pessoa parada sem a gente fazer nada por ela, já existe morte cerebral estabelecida. Por isso que é importante um atendimento rápido e eficaz, tá? E aí, no atendimento em suporte básico de vida, a gente usa o cabo de primário, tá? O que seria esse cabo de primário? Seria a gente fazer a checagem de pulso, de responsividade e de respiração dessa vítima, né? Seria também chamar por ajuda, no C, né? Ainda checar o pulso da vítima, fazer compressões na vítima. Quanto seriam essas compressões? 30 compressões. O A do K, né? CABD. O A se refere à abertura das vias aéreas desse paciente. O B é fornecer uma boa ventilação, saber se esse paciente está ventilando bem. E o D seria a desfibrilação. No A, a gente estaria fazendo, como a gente viu, a abertura de vias aéreas. O ABCD, a gente estaria fazendo compressões, depois a gente estaria fazendo a abertura de vias aéreas, depois a gente estaria vendo com relação à respiração, e por último a gente estaria desfibrilando, tá? Então, as compressões seriam 30 compressões torácicas por minuto, associadas a 2 ventilações. Então, sempre que a gente falar 30/2, eu estou falando 30 compressões para 2 ventilações.
Por isso que a gente chama de cabo de primário, tá? Porque essa é a sequência que a gente deve estar fazendo. Então, a gente faz as compressões, precisa ver a questão da abertura das vias aéreas desse paciente, depois a gente precisa fazer a ventilação e, por último, a gente precisa desfibrilar, caso seja necessário. Então, na letra C, a gente também deve checar a responsividade, como a gente viu, né? A respiração e o pulso simultaneamente, na sequência, chamar por ajuda. Se possível, com a contribuição de outras pessoas para perder o menor tempo possível, né? Então, ao chegar para fazer um atendimento, com certeza vai ter outras pessoas em volta, né? Se tiver, a gente já se utiliza dessas pessoas para poupar tempo, né? Para economizar tempo. Então, enquanto eu estou lá me envolvendo, fazendo a massagem, eu já delimitei, já ordenei, determinei que outras pessoas fizessem outras coisas, né? Você ligue para o SAMU, você isole a cena. Então, a gente foi dando, dividindo as tarefas, vamos por assim dizer, e aí eu não perdi tempo fazendo isso, e eu ganhei tempo fazendo as massagens cardiorrespiratórias, né, o RCP. Então, antes de qualquer coisa, como a gente viu anteriormente, a gente precisa fazer a segurança do local. Então, primeiramente, a gente deve avaliar a segurança de onde a gente está, né, porque naquele local onde aconteceu o incidente, o acidente. Certificar se o local é seguro para o socorrista e para a vítima. Então, o local precisa estar seguro, como a gente viu, primeiramente para mim, né, enquanto socorrista, para que não me torne mais uma vítima também, além de que também precisa ser um ambiente seguro para prestar o atendimento àquela vítima. Então, a gente vai avaliar a responsividade, né, avaliando responsividade, respiração e o pulso simultaneamente. Então, como é que a gente vai avaliar a responsividade dessa vítima? Chamando ela, tocando nos ombros. Então, se a vítima responder, apresentar e conversar com ela, perguntar também se ela precisa de ajuda. Então, tudo isso é uma forma de se checar a responsividade. Se a vítima não responder, a gente vai avaliar a respiração, né? Se ela responder, óbvio que ela está respirando. Então, se ela não responder, a gente vai avaliar a respiração dessa vítima, observando se existe a elevação do tórax. Concomitante a isso, né, a gente vai também avaliar o pulso carotídeo, né, simultaneamente. Então, enquanto eu avalio a respiração, eu também faço a avaliação de pulso, em menos de 10 segundos, tá? Para os adultos, caso a vítima não respire, mas apresente pulso, a gente vai fazer a aplicação de uma ventilação a cada 5 segundos, ou cerca de 10 a 12 ventilações por minuto. O que é que isso pode ser? Então, pode ser que essa pessoa não esteja em parada cardíaca, pode ser que essa pessoa esteja apenas em parada respiratória. Por quê? Porque ela ainda apresenta pulso. Então, a gente vai fazer o que diante de uma pessoa que está apenas em parada respiratória? A gente vai fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, ou de 10 a 12 ventilações por minuto, tá? Sem as massagens, porque seria uma parada respiratória, não cardíaca. E depois também a gente precisa fazer a chamada pela ajuda, né, por um serviço médico especializado, que seria o SAMU. Sim, aí em um ambiente hospitalar, se a gente estiver sozinho, sem acesso a um celular, a um telefone, então a gente vai deixar essa vítima lá, vai acionar o serviço médico de emergência e vai obter um desfibrilador externo automático, que seria o DEA, antes de iniciar o RCP. Isso se a gente estiver em um ambiente hospitalar e se a gente estiver também sozinho. Em um ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital, a gente vai pedir para que alguém ligue para o número do local de emergência, como, por exemplo, o SAMU, e vai iniciar o RCP, né, a ressuscitação cardiopulmonar, imediatamente. E usa o DEA se estiver disponível. Se não estiver disponível, a gente, como sempre, geralmente, se a gente atender assim, né, do nada, se a gente está esperando, a gente vai fazer as massagens e vai pedir que alguém ligue para o SAMU. E a gente vai ficar fazendo a massagem até que o SAMU chegue. E a gente vai fazer a checagem de pulso, né? O pulso a gente vai checar a cada 2 minutos. Para crianças, caso a vítima não respire, mas apresente pulso, a gente vai aplicar o quê? Uma ventilação a cada 3 a 5 segundos e cerca de 12 a 20 ventilações por minuto, sempre fazendo a checagem de pulso a cada 2 minutos. Então, veja que quando eu digo que a pessoa, a criança ou o adulto, ele tem pulso, não é uma parada cardiorrespiratória, é uma parada respiratória.
Se a vítima for um adulto ou uma criança e não estiver respirando ou estiver sofrendo com o gasping, que seriam movimentos respiratórios assincrônicos não efetivos, a respiração agônica, né? E não detectar pulso na vítima ou estiver em dúvida, deve-se iniciar os ciclos de compressão com ventilação. E aí a gente vai ver agora qual seria o posicionamento correto de estar se fazendo o RCP. Então, aqui é uma imagem ilustrativa, a gente vai ver melhor outras imagens também, né? Mas aí a gente vai botar a nossa mão aonde, tá? A mão dominante, que a gente tem mais força. A gente vai botar por cima, tá? Então, a primeira mão vai ser a nossa mão não dominante, tá? A gente vai deixar ela em cima do tórax do paciente, geralmente entre os mamilos, na região do externo, e a gente vai entrelaçar a nossa mão dominante por cima e vai fazer força com essa parte da mão, tá? Então, manter sempre um ângulo de 90 graus, e a gente não vai ficar fazendo com o braço flexionado, o braço precisa estar rotado, tá? E a gente vai fazer com o peso do nosso próprio corpo sobre o corpo do paciente. Olha, aqui tem detalhadozinho como é que a gente deve fazer. Primeiro, a gente vai se posicionar ao lado da vítima, assim como na ilustração tem. Ao lado da vítima, e vamos nos manter de joelhos. E manter os nossos joelhos com uma certa distância, não ficar com os joelhos juntinho, tá? Manter com uma certa distância, justamente para a gente ter estabilidade. Por que a gente precisa dessa estabilidade? Porque provavelmente vai ter pessoas à nossa volta, e se a gente não tiver uma estabilidade, pode ser que um curioso, um transeunte passe por nós, bata na gente, a gente acabe caindo por cima da vítima, e não é isso que a gente quer, né? Então, deixa sempre os joelhos afastados com uma certa distância para promover uma melhor estabilidade. Afaste, ou, se uma tesoura estiver disponível, corte a roupa da vítima, que está sobre o tórax, para deixá-lo desnudo. Se tiver botão, é melhor que desabotoe, tá? Coloque a região hipotenar de uma das mãos sobre o externo da vítima e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando, assim como estamos na foto, tá? Então, a gente vai colocar uma mão, geralmente a nossa mão não dominante, tá? Sobre o externo da vítima, e a nossa mão que a gente tem mais força, que a gente é mais dominante, a gente põe entrelaçando a outra mão e a gente faz massagens com essa parte hipotenar da mão, tá? Coloque a região hipotenar de uma das mãos, como a gente já viu, né? De uma das mãos, e a outra mão entrelaça. Estenda os braços e posicione-os cerca de 90 graus acima da vítima, tá? Assim como está mostrando na imagem. Comprima em uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, tá? E aí, quando eu falo de 100 a 120 compressões por minuto, eu me refiro à frequência, à velocidade das compressões, tá? Não a quantidade, porque a quantidade é, como a gente viu, 30 compressões, tá? Comprima com profundidade de no mínimo 5 centímetros, ou seja, 2 polegadas, não podendo exceder 6 centímetros, ou seja, 2 polegadas, tá? Lembrando que esse é um atendimento para uma vítima adulta. A gente também precisa fazer, na hora das compressões, a gente precisa fazer, permitir o retorno completo do tórax após cada compressão, e não fazer uma compressão em cima da outra, tá? Faz a compressão e sempre permitindo que o tórax volte, tá? À sua forma original. Mas a gente deve fazer isso sem tirar o contato, sem retirar o contato das mãos com o mesmo. Então, a gente precisa fazer e saltar, certo? A gente pode manter a nossa mão lá, desde que permita que o tórax retorne. Minimize o máximo possível, minimize o quanto puder as interrupções das compressões. Por quê? Porque uma pessoa só, se tiver outra, é importante fazer o revezamento, tá? De uma para outra. Mas só fazer realmente quando aquele socorrista já não aguentar mais, então a gente faz a troca. Justamente para minimizar as interrupções dessas compressões. E aí, quando vai precisar interromper, no máximo 10 segundos de uma interrupção, da finalização de uma compressão para outra. Reveze sempre, como eu já falei, olha, com outro socorrista a cada 2 minutos, para evitar a fadiga e compressão, e uma compressão de má qualidade. Aqui eu trago para a gente ver, eu trago mais uma vez, lá das experiências de um técnico de enfermagem, que é um blog muito bom, que eu sempre estou acompanhando,
que ele traz essas ilustrações que dá para a gente entender melhor, né, o assunto, e além de entender, a gente vê também, né, é muito bom para fixar o conteúdo na mente. Então, aqui é o jeito que a gente vai estar posicionando as mãos, ó, tá? Então, se eu tenho minha mão dominante sendo a direita, então eu ponho a esquerda e depois eu entrelaço a direita por cima, tá? Para a gente ter mais força, mais controle sobre as compressões. Aqui vai ser a posição, a gente vai manter sempre um ângulo de 90 graus daquele paciente, daquela vítima. Os ombros, eles vão estar, quando a gente estiver em cima da vítima, os ombros vão estar sobre as mãos, né, no mesmo alinhamento, vamos por assim dizer. Os braços precisam estar esticados, e a gente vai usar a base das mãos, né, essa parte hipotenar da mão. E aqui tem para a gente entender, a gente visualizar como que seria em torno de 5 centímetros de profundidade. Como que seria isso? Ó, veja que o tórax afunda um pouquinho, pela pressão que a gente coloca. Então, esse tantinho aqui é justamente os 5 centímetros. Não pode ser tão fundo, ou seja, não pode passar de 6 centímetros. A frequência seria de 100 a 120, que seria a velocidade dessas compressões, ventilando adequadamente, ou seja, com 2 respirações, 2 ventilações a cada 30 compressões. Cada respiração administrada a cada 1 segundo. Então, seria sempre 30 compressões para 2 ventilações. E aqui, mais uma vez, onde é que fica localizada essa compressão? Aqui, ó, na pontinha dos 2 dedos acima do externo, né? 2 centímetros acima do processo tifoide, tá? Usando sempre a região hipotenar da mão. E aqui, para a gente visualizar até numa pessoa mesmo, como seria feito, ó. 2 centímetrozinhos da ponta do externo para cima, a gente vai posicionar a nossa mão na linha mamilar, né? Entre os mamilos. Fazendo a medição, né, colocando a mão que a gente tem menos, a mão não dominante, com a dominante por cima entrelaçada, fazendo força, né, fazendo compressões com a região hipotenar da mão. E aí, como é que a gente sabe o que é essa relação compressão-ventilação, né, que a gente tanto fala de 30:2? Então, a gente vai ver isso com diferenciação, né, a gente viu principalmente para adultos, agora a gente vai ver também para crianças e para bebês. Então, no adulto, né, ou numa criança já maior, a gente pode estar fazendo com as 2 mãos, tá? A gente pode estar fazendo com as 2 mãos, com a mão menos dominante, com a dominante por cima, entrelaçada, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, no adulto, as 2 mãos entrelaçadas, né, ou mesmo numa criança maior. Crianças menores, né, a gente vai estar usando apenas uma mão. Tá? Uma mão fica na cabeça para manter o controle, né, cervical, e a outra a gente coloca no mesmo local também, né, 2 centímetros acima do processo tifoide, no externo, entre a linha mamilar, mas a gente vai fazer as mesmas 30:2, né, só que com uma única mão. E no bebê, a gente não faz com a mão, a gente faz com o dedo, justamente pelo tamanho do corpo, né, da criança, do tórax. A gente vai fazer, só que com 2 dedinhos, tá? Então, a gente vê aqui, no adulto, 2 mãos sobre a metade inferior do externo. Nos adultos, 30 compressões para 2 insuflações, isso tanto faz, seja um socorrista ou 2, caso queira trocar, né? Se tiver 2 pessoas disponíveis. Em crianças, de 1 ano até a puberdade, a gente vai poder estar usando 2 mãos ou uma mão. Se for uma criança menor, seja 2 anos, 3 anos, a gente vai usar apenas uma mão. Se já for uma criança maior, um adolescente, a gente pode estar usando as 2 mãos. E se for um bebê, se for um socorrista, a gente vai usar 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. Se for 2 socorristas, a técnica dos 2 polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. Então, se for com criança, se for um socorrista, 30 compressões para 2 ventilações. Se for 2 socorristas, pode variar, né, entre um e outro, e fazer 15 compressões a cada e 2 ventilações, né, os ciclos de 15:2 e não de 30:2, se for criança, e tiver mais de um socorrista, certo? Se for bebê, então vai ser 30:2, se for um socorrista, e 15:2, se for 2 ou mais socorristas, 30 compressões para 2 ventilações, variando que nos bebês a gente vai fazer as compressões com 2 dedos, tá? Na linha mamilar.
E nas crianças a gente vai fazer, se for uma criança de 1, 2, 3 anos, mais ou menos, né, com um corpo menor, a gente vai fazer com uma mão. Se for maior, se for um adolescente, por exemplo, um porte maior, a gente vai poder fazer com as duas mãos. Além disso, a gente também precisa fazer a abertura das vias aéreas, né, para saber se essa pessoa está ventilando bem, até para ajudar nessa ventilação. Então, uma vítima que não tenha suspeita de lesão cervical, a gente vai estar fazendo uma manobra de inclinação de cabeça e elevação do mento, que é chamada de chin lift, tá? Então, a manobra de inclinação de cabeça e elevação de queixo, que é nessa primeira aqui, a chin lift, ela é indicada para pessoas que não têm suspeita de lesão cervical, né? Se foi um acidente de carro e você suspeita que esse paciente tem problema, tem lesão na coluna cervical, então a gente não vai fazer a chin lift, a gente vai fazer a jaw thrust, tá? Que seria uma manobra de elevação, na verdade, de tração da mandíbula, tá? No trauma e nas suas variações. Então, quando a gente tiver uma vítima com suspeita de lesão, geralmente a gente precisa fazer o jaw thrust, tá? Manobra de tração de mandíbula no trauma e também suas variações. Com relação ainda à profundidade das manobras de RCP, certo? A gente vai estar vendo que nos adultos, as manobras elas vão ser de 30/2, né? Sendo que a profundidade torácica vão ser de 5 centímetros, não podendo passar de 6 centímetros. Nas crianças, a gente vai ver que não se pode passar, né, de 5, né, tem que ser em torno de 5 centímetros na criança, a profundidade. Já nos bebês, a gente precisa ter uma profundidade de, no máximo, 4 centímetros, tá, de profundidade na hora de fazer as massagens no bebê. E aí eu trago para vocês, né, de Rômulo Passos, né, um esquemazinho muito legal, que é para a gente lembrar o que a gente acabou de ver. Então, quando a gente tem uma vítima de RCP, de PCR, na verdade, parada cardiorrespiratória, a gente precisa fazer o que primeiro? Segurança do local. Depois, verificar a responsividade dessa vítima. Depois, acionar o serviço médico de emergência. Depois, avaliar a respiração, checar pulso simultaneamente, né? Depois, fazer comparações torácicas junto de ventilação, iniciar com 30/2 se for um adulto, se for uma criança já maiorzinha também, da mesma forma 30/2, com um socorrista, com 2 socorristas, 15/2. E se for um bebê, a gente faz 30/2 se tiver um socorrista e 15/2 se tiver mais de um socorrista. Depois, a gente vai fazer tudo isso em uma frequência de 100 a 120 por minuto, com uma profundidade de 5 centímetros, não excedendo 6 centímetros no adulto, né? Nas crianças, 5 e nos bebês, 4 centímetros. Aí vem aquela parte que a gente estava vendo, né? Logo no começo eu falei que era tão importante quanto saber o que fazer seria saber o que não fazer. Então, o que o socorrista deve fazer? Realizar a compressão com uma frequência de 100 a 120 por minuto. O que ele não deve fazer? Comprimir em uma frequência inferior a isso, né? Inferior a 100 ou superior a 120. Então, manter sempre essa frequência de 100 a 120 por minuto. Comprimir uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros. Então, o que eu não devo fazer? Comprimir além de 6 centímetros, isso no adulto, né? Permitir o retorno total do tórax após cada compressão. O que eu não devo fazer? Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões. Além de que demorar muito entre uma compressão e outra, né? Então, nunca se apoiar totalmente em cima do tórax do paciente. Então, permitir sempre o retorno desse tórax ao fazer as compressões. Minimizar interrupções nas compressões. O que eu não devo fazer? Interromper as compressões por mais de 10 segundos. Então, se eu precisar fazer a troca dos socorristas, por exemplo, eu não posso demorar mais que 10 segundos para que o próximo retome as compressões. Ventilar adequadamente, né? Ou seja, 30 compressões para 2 ventilações e cada respiração administrada em 1 segundo, provocando a elevação de tórax. O que eu não devo fazer? Aplicar a ventilação excessiva, né? Mais do que 2/30. Ou seja, uma quantidade excessiva de respiração ou respiração com força excessiva. E aí, a relação ventilação-compressão adequada.
sem via aérea avançada. Então, se eu não tenho uma via aérea avançada, se eu estou fazendo uma ventilação simples, então eu devo realizar a abertura das vias aéreas e ventilar numa relação de 30 para 2, 30 compressões a cada 2 ventilações, até que se chegue uma ventilação de via aérea avançada. Então, o que seria essa via aérea avançada? Seria a utilização de máscara laríngea, do tubo orotraqueal, de uma traqueostomia, certo? Então, seriam feitos na via avançada, via aérea avançada, compressão contínua, não se para, é uma compressão contínua, de 100 a 120 por minuto, com uma ventilação a cada 6 segundos, então 10 respirações por minuto, tá? E esses são os materiais que a gente pode estar utilizando. Se a gente não tiver o ambu, a gente pode também andar, alguns socorristas andam com esse material, que é chamado de pocket mask, tá? Para a gente não fazer a respiração boca a boca diretamente no paciente, a gente tem esse material que é chamado de pocket mask, tá? Que a gente pode estar utilizando para fazer as ventilações. São 30 compressões para 2 ventilações, então pronto. Se a gente não tiver um ambu disponível, mas tiver a pocket mask, a gente pode fazer isso pelo paciente. E esse daqui é o ambu, conhecido como ambu, mas ambu é uma marca, né? O nome é bolsa válvula máscara, e aí o ambu é mais um nome que é mais comercial, que é mais conhecido, e a gente vai conhecer agora como que seria ele. Nós temos aqui a bolsa, né, o reservatório, a válvula, que seria o balão, e a máscara, tá? Então, é isso que compõe o ambu, vamos por assim dizer, né? Então, é a bolsa, válvula, máscara. E o que seria a desfibrilação rápida? Então, é importante fazer uma desfibrilação rápida, né, para aquele paciente não demorar tanto a receber, a voltar ao seu ritmo cardíaco normal. Então, assim que chegar o desfibrilador, ou seja, o DEA, né, o desfibrilador externo automático, a gente vai colocar o desfibrilador, né, as pazinhas no corpo da pessoa, para que ele possa verificar o ritmo daquele paciente, né, do coração daquele paciente. Se for um ritmo chocável, ou seja, um FV, uma fibrilação ventricular, ou um TV, uma taquicardia ventricular sem pulso, vai ser aplicado um choque. E aí, a gente vai fazer a reiniciação das manobras de RCP por 2 minutos, até que o DEA avise de novo sobre a verificação de ritmo. Então, faz a verificação de ritmo, se for um ritmo chocável, ele choca. E a gente reinicia a RCP. Depois de 2 minutos, o DEA vai reavaliar de novo e verificar se aquele ritmo é chocável ou não chocável. E assim a gente vai continuando até que o SAMU chegue, caso a gente tenha um aparelho de DEA disponível, como, por exemplo, no shopping. No shopping é para ter, na verdade, o DEA disponível. Em caso de um ritmo não chocável, o que a gente faz? A gente inicia as manobras de RCP durante 2 minutos, e aí o DEA reavalia de novo se precisa chocar, se não precisa, massagem novamente. Se precisar, ele vai chocar. E aí ele fala se vai precisar chocar, porque se for, a gente vai precisar se afastar, né? E a gente continua até que o médico assuma, ou até que a vítima se movimente. Tá? E aí são minhas referências. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para a aula de hoje, tá? Hoje a gente viu, como vocês poderão perceber, sobre a PCR, a parada cardiorrespiratória, e a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, certo? Então, a gente precisa só que vocês leiam, que vocês realmente estudem, né? Porque a gente vai estar se encontrando para fazer a nossa aula online. E aí, essa aula é justamente para que a gente tire dúvidas. Veja que esse conteúdo não é um conteúdo tão simples, tem sempre alguma coisa que a gente precisa estar olhando, aprendendo, porque pode ser que muita coisa disso seja uma coisa nova para vocês. Então, eu preciso que vocês estudem o conteúdo, que vocês leiam, que vocês anotem as dúvidas de vocês, para que na quinta-feira a gente possa estar conversando, tirando essas dúvidas. Lembro também que abaixo, além dos documentos dos slides, eu também deixo disponível a atividade. Relembro mais uma vez que as atividades elas devem ser entregues até a sexta-feira. Então, eu lanço a aula nas terças e às sextas eu espero que essa atividade retorne respondida, certo? Essa é a nossa terceira aula, então a gente só tem mais uma aula, né, próxima semana, se Deus quiser, para estar encerrando. E é isso, né, espero que vocês estudem bastante, tirem dúvidas, anotem as dúvidas se precisar, e qualquer coisa estarei também disponível
no WhatsApp, certo, pessoal? Então, boa aula para vocês. E é isso, façam a atividade, me mandem até sexta. Tchauzinho.